No ar. Inês, saiu. Está no ar. Boa noite a todos e a todas. A Fundação Astrogildo Pereira está promovendo esse debate sobre os impactos do Covid-19, que não são poucos, não são pequenos, não só aqueles impactos sanitários, né, que já nos causa muita apreensão, mas ela, enfim, causa impactos em todas as áreas, na educação, no desenvolvimento sustentável, no meio ambiente, na vida, né, comunitária das pessoas. Mas aqui temos um time aí de excelentes economistas para falar um pouco para a gente sobre os impactos econômicos e sociais do Covid e o que se espera, né? O que se pode vislumbrar no momento e o que ainda permanece como uma grande incógnita. Nós temos aqui conosco, nós vamos fazer uma rodada inicial, né, de 10 minutos, para os debatedores, o Everardo Maciel, que é ex-secretário da Receita Federal e consultor tributário, o José Luiz Oreiro, que é economista e professor da UNB, o André Eduardo Fernandes, que é mestre em economia e consultor do Senado Federal, e o Cristóvão Buarque, que dispensa a apresentação, tem, né, um currículo extenso, além de ser o presidente do Conselho Curador da Fundação Astrogildo Pereira. Então, eu vou abrir a palavra, começando por essa ordem, né? A bola está com você, Everardo. Boa noite, eu cumprimento a todos que compartilham comigo este evento e que nos dão o privilégio da audiência, para, nessas poucas palavras, falar alguma coisa, olhando mais para o lado no qual eu sou especialista, que é o campo tributário. Eu acho que a primeira questão a refletir é entender por que é que existe a pandemia. Por que nós estamos vivendo essa crise? Eu entendo, e ouso aqui fazer uma interpretação, que foi uma desatenção continuada de todos os países do mundo, em relação àquilo que eu chamo de segurança planetária. O desinteresse por questões que envolvem meio ambiente, pandemias, eventuais colisões com corpos celestes, desastres naturais, desigualdades e também uma questão que é central em tudo isso, que é uma tolerância incompreensível com práticas tributárias que existem no mundo, a prática especificamente da chamada planejamento tributário abusivo, que faz com que hoje você tenha 5 empresas no mundo respondendo pela maior parte dos negócios, a tal ponto que chegou a cogitar-se, se discute, melhor dizendo, aí, na Europa, um imposto que tem a inicial dessas empresas. A Google, Apple, Facebook, o Amazon e Microsoft, o GAFAM. De tal modo, essa concentração que resultou nisso, que 1/6 da riqueza da humanidade está em paraísos fiscais. Portanto, sem pagar nenhum tipo de imposto. A Christine Lagarde, no blog do FMI, em março do ano passado, chamava a atenção que essas práticas resultam em perda para os países, que ela qualifica como não OCDE, países que não integram a OCDE, uma prática que representa uma perda anual correspondente a 1,3% do PIB desse país. Isso é, portanto, essa deificação da competição predatória, do interesse que começa sendo estritamente individual, para depois ser corporativo, para depois ser nacional, o que implicou no enfraquecimento não somente do multilateralismo como um instituto, como uma prática internacional, como das organizações multilaterais no mundo inteiro. Tudo isso criou o contexto, a circunstância para que ocorresse uma crise desse porte. O Brasil, evidentemente, que está no jogo da crise, e, portanto, sofrendo com tudo isso. Eu não vou explorar
a situação que vive o país, com todas as suas mazelas, pelas deficiências de políticas públicas, por uma prática política que eu considero extremamente nociva, por um Estado que está vilipendiado pelo corporativismo e pela corrupção, portanto, um país em condições as piores possíveis. Nós não teremos uma outra forma de lidar com isso, segundo eu penso, senão dentro de um contexto internacional. Por isso, eu cheguei a dizer no artigo que as eleições dos Estados Unidos para presidente é uma questão tão importante quanto a própria solução da crise do vírus, da pandemia. Porque ali vai dar um norte. Quer dizer, qual o norte que se vai buscar? A cooperação, a colaboração ou a competição, normalmente, frequentemente, predatória? Quer dizer, a deificação da eficiência, quer dizer, e com questões dessa natureza. Bom, a partir de tudo isso, aqui no Brasil, é inevitável que vamos ter não só problemas sociais, que alguns outros podem explorar, como vamos ter uma crise fiscal gravíssima, para o qual eu tenho dito, eu já disse, inclusive em artigo, para dizer o seguinte: eu, quando estive no governo de Fernando Henrique Cardoso, enfrentei algumas crises. Nenhuma delas, nem de longe, parecida com essa. A crise da Ásia, a crise do México, a crise da Rússia, a crise energética, que pareciam hoje crises minúsculas, considerando a crise que existe hoje. Mas eu tirei uma lição para mim que serviu como enfrentar essas coisas. São indispensáveis pelo menos 3 coisas: flexibilidade, criatividade e cooperação. Se não existir isso, penso, pode estar certo que vai dar errado. Bom, no campo tributário, vem primeiro no campo da crise para depois olhar para diante. Em relação à crise, eu entendo, e dei várias sugestões nesse sentido, que nós estamos vivendo ainda, que eu vou dizer uma frase que do ponto de vista físico é insubsistente, mas do ponto de vista mental, não. O tempo parou. Na verdade, o tempo parou no mundo inteiro. Parou pelo isolamento, parou pela ruptura da relação de todos os gêneros, desde as afetivas, incluindo as econômicas e as sociais. E essa parada, ela tem uma resposta na doutrina tributária, que se chama moratória. Moratória é o nome do instituto que é concebido para enfrentar essas situações. A legislação brasileira, o Código Tributário Nacional, especificamente, nos seus artigos 151 a 154, uma parte dela, na qual tem contribuição pessoal minha, mas assim, é um instituto extremamente flexível. É flexível porque ele permite diferenciar a situação, porque os efeitos dessa crise são completamente diferenciados por países, por setores, por classes sociais, enfim, completamente diferenciado. Então, o Instituto da Moratória permite dar um tratamento tributário diferenciado por setor, por tributo, por ente federativo, por prazo. Ele é completamente flexível. E, por outra, eu cheguei a levantar também a ideia, que isso não está na legislação, mas foi inclusive adotado, que foi a ideia da moratória processual e procedimental. Não é só a moratória do tributo, não. É também a moratória em relação aos processos. Quer dizer, não estou falando de lançamentos, estamos falando de julgamentos, estamos falando de cobrança de obrigações acessórias, etc, etc, etc. E isso, em boa medida, foi alcançado. Não foi alcançado completamente, e eu até compreendo, em virtude do problema político. Moratória é projeto de lei, é lei. E as dificuldades que existem aí no relacionamento entre o executivo e o legislativo tornam inviável a apresentação do projeto. Se você adotou uma solução, é um meio termo, uma meia boca, postergar o pagamento de impostos. Qual o erro disso? É que não faz diferenciação. Quer dizer, é evidente, eu vou dizer casos extremos, que o setor aeroviário precisa disso, mas não se aplica a mesma coisa em relação às instituições financeiras. Mas quando eu dou uma postergação geral, eu alcanço todos, eu não faço a diferenciação. Bom, para frente. Para frente, é evidente que teremos que buscar soluções que vão envolver apoio financeiro internacional, vão envolver aumento do endividamento, revisão, uma ressignificação do papel do Estado, não só no Estado, no Brasil, como no mundo inteiro,
eu penso que vai acontecer alguma coisa desse tipo, e vai ter que precisar de muita criatividade. Eu tenho pensado muito sobre isso. Eu tenho muita coisa já bem avançada, pensando nos fóruns que eu debato no campo internacional, na área tributária. E tem que buscar soluções atípicas. Não dá para buscar soluções convencionais. Eu acho, não sei se estão de acordo comigo, que vai haver um estreitamento da base de consumo, para mudança nos padrões e hábitos de consumo. O que é que significa isso do ponto de vista tributário? Uma redução das possibilidades de receitas constituídas à base do consumo. Isso parece ser uma coisa inevitável. Então, eu tenho que buscar outras saídas. Quer dizer, alguma forma, eu não estou desconsiderando, ao contrário, estou considerando também a natureza do endividamento. Quer dizer, o endividamento que ele só se torna um problema se for específico de um país. Se todos se endividarem, não há problema. Quer dizer, o tamanho, depois da Segunda Guerra Mundial, se você olhar como é que estava a relação do endividamento público em relação ao PIB, estava lá em cima, altíssimo, em todos os países, mas todos estavam. A grande diferença que eu vejo em relação às duas guerras mundiais é que nas duas primeiras guerras mundiais, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, logo em seguida, ocorreram alguns esforços de cooperação. Foi o que aconteceu com o Tratado de Versalhes, foi com que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, com a criação do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, dos acordos de Bretton Woods, a própria criação da Organização das Nações Unidas, a Liga das Nações, mais atrás, foi um fracasso, mas foi uma tentativa. A diferença que eu vejo dessas iniciativas para a situação atual é que naquelas iniciativas foram pactos de vencedores. Os que venceram construíram um pacto. Nessa só tem perdedor. Não tem vencedor. Ninguém ganhou esse jogo. Todos perderam. O que me traz uma expectativa, uma esperança, talvez, de que possamos ter alguma coisa que caminhe na direção da cooperação. Então, questões, portanto, centrais. Endividamento público vai haver. Pela forma que for, emissão de título, emissão de moeda, que para mim é indiferente. Duas coisas são apenas formas diferentes de dizer a mesma coisa. Uma segunda questão, buscar novas fontes de financiamento da atividade pública. Já existe gente pensando nisso? Sim, eu estou metido nesse jogo. Pensando em coisas diferentes. Esquecendo esses modelos todos tradicionais aí, que não vão dar certo, não vão funcionar. Não é por aí que essas coisas vão acontecer. Tem que ter bastante criatividade e, portanto, fugir dos padrões dentro daquele meu entendimento do flexibilidade, que abomina qualquer pretensão dogmática. Então, portanto, acho que vamos ter que caminhar para isso. O que é que eu acho uma coisa fundamental? Parece um detalhe, mas eu acho muito relevante. Ainda que tenhamos que ficar pensando nisso, nesse instante não é a construção de soluções estruturais. Pode ser um desastre pensar ou tentar implementá-las agora. Nesse instante, eu tenho que pensar de soluções paliativas. No artigo que eu publiquei ontem no Estado de São Paulo, eu chamei de alguns exemplos de medidas de natureza paliativas que podem ser adotadas nesse instante, que podem servir para construir alguma coisa na frente, mas não pensar em mudanças estruturais. Eu creio que eu cheguei aos meus 10 minutos e, com isso, eu encerro e agradeço a atenção de todos. Sem som. Sem som. Você está sem som. Sem som, Basileu. Sim. Eu tinha colocado aqui, desligado o microfone, mas, enfim, estava agradecendo aí a participação do Everardo, e sempre traz uma luz aí para o debate. Queria passar para o José Luiz Oreiro. Ok, boa noite a todos e a todas. Antes de mais nada, quero agradecer o gentil convite da Fundação Astrogildo Pereira para estar na figura do Azedo, que foi a pessoa que me convidou formalmente para estar aqui hoje conversando um pouco sobre a crise. Né? E eu quero começar concordando com um ponto do Everaldo Maciel sobre a dívida pública. Na verdade, eu ia falar sobre isso, mas já que você falou, foi ótimo você ter mencionado. Eu acho que está se criando aqui no Brasil uma espécie de monstro
de que a dívida pública vai passar de 90% do PIB e aí o mundo acaba. Ou seja, como se eu uso a expressão do abismo fiscal, né? A ideia de que se você ultrapassar uma certa margem, né, uma certa relação da dívida pública PIB, a economia, sei lá, acontece, ela entra no buraco negro e dá tudo errado. Né? E o Everaldo colocou um ponto que eu tenho defendido também, que é o seguinte: isso vai estar acontecendo em todos os países do mundo. Quer dizer, a dívida pública da Itália vai passar de 150% do PIB, a dos Estados Unidos vai passar de 110%. Quer dizer, a nossa vai chegar lá por 90%, 95% do PIB, mais ou menos, em meados de 2021. Né? Então, assim, realmente não me preocupa a parte fiscal agora, quer dizer, o Tesouro não está tendo nenhuma grande dificuldade de colocar títulos públicos no mercado. Tá? Então, quer dizer, no momento, a questão do financiamento ela não é uma questão pertinente para nós. A pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: as medidas que o governo Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, estão adotando, são medidas que vão na direção e na intensidade correta? Sim ou não? Resposta: não. Quer dizer, basicamente, os países que estão lidando com o problema do coronavírus, os países europeus e os Estados Unidos, estão adotando dois conjuntos de medidas. Quer dizer, tem medidas de garantia de renda, que no nosso caso é o Programa de Renda Emergencial, né, que foi em grande parte iniciativa do Congresso Nacional, né, e tem as medidas de apoio às empresas. Né. Essas medidas de apoio a empresas, elas podem ser ainda de dois tipos. Tem um tipo na forma de crédito para as empresas, que é, por exemplo, o programa espanhol, tá? É o programa americano, tá? E tem aquilo que a gente pode chamar de socialização das folhas de pagamento, que é o que foi feito no Reino Unido e na Alemanha. Tá? Socialização das folhas de pagamento significa o seguinte: o Estado banca os salários dos trabalhadores enquanto eles estão em casa. Tá? Bom, a questão da renda emergencial no Brasil está até funcionando razoavelmente bem, embora a implementação dela esteja, né, esbarrando em problemas de, enfim, elegibilidade, não está chegando a todo mundo, está chegando demorado, mas, enfim, está chegando. Então, bom, e esse programa vai ter que ser estendido até dezembro deste ano, não tem nenhuma dúvida, porque aqui no Brasil, devido, né, as medidas de distanciamento social meia-boca que a gente adotou, e mais o comportamento do presidente da República boicotando as medidas de distanciamento social, a consequência natural é que elas vão durar mais tempo. Quer dizer, o ideal seria que a gente tivesse feito, como a Espanha, um lockdown de 45 dias, mas é lockdown mesmo, e aí depois vai liberando as atividades econômicas de forma gradual, que é o que a Espanha fez e aparentemente está sendo muito bem sucedido. Né? Bom, mas então, essa parte de garantia de renda tem funcionado. Agora, a parte de crédito para as empresas está um desastre completo, principalmente para as pequenas e médias empresas. O governo ainda está discutindo, ele discutiu, acho que essa semana, um novo plano para fazer o crédito chegar às empresas. Bom, isso significa que as pequenas e médias empresas vão quebrar de um jeito que nós nunca vimos neste país. Quer dizer, as estimativas de queda de PIB, é curioso, quando você pega as estimativas das instituições financeiras, lá no início da crise, meados de março, eles estavam dizendo, vai cair uns 2,5%. Aí depois abriu, talvez caia uns 4%. Aí em maio, vai cair uns 5%. Agora já estão chegando em 8%, 10%. Eu acho que vai passar daí. Tá? Pela simples razão que, se a gente faz a comparação com os países europeus que estão adotando as medidas corretas, tanto na velocidade quanto na intensidade, a queda de PIB estimada para a Itália é de 11%. Espanha, idem. A Alemanha deve cair 7%. Então, assim, não é razoável achar que a economia brasileira vai se contrair em 5,5%. Isso não é razoável. Vai cair mais de 10%. 10%, para mim, é o piso. Né? Então, a gente vai ter uma contração do nível de atividade econômica que é extraordinário, que vai levar à falência de um monte de empresas, que vai desarticular vários setores de atividade econômica, tá? E o que eu vejo é a equipe econômica sem nenhum norte. Vocês não sabem o que fazer. Literalmente, a equipe econômica deste governo não sabe o que fazer. Tá? Quer dizer, já deveriam ter feito medidas de crédito, já deveria ter resolvido o problema das companhias aéreas. Saiu no Valor Econômico essa semana a Azul e a Gol,
em 2019 já tinham um patrimônio líquido negativo. Quer dizer, tecnicamente eram insolventes. Tá? A Latam entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, aparentemente vai fazer aqui no Brasil. Você vai ter que intervir. Isso não é questão ideológica, se é contra o mercado ou a favor do mercado, simplesmente o Estado vai ter que intervir nessas empresas, porque senão a gente vai perder o setor aéreo inteiro. Né? Bom, então esse é o quadro que eu estou desenhando do ponto de vista da economia brasileira. Vai ser uma catástrofe, vai ser uma queda de PIB como nós nunca vimos na história. Bom, e o problema é que isso vai passar para o ano que vem. Quer dizer, mesmo que depois que a gente conseguir controlar o vírus, as mortes começarem a cair, que isso ainda vai levar mais uns 2 meses, tá? Nós vamos chegar em 2021 com uma economia em frangalhos. Nós vamos chegar com uma economia com uma taxa de desemprego talvez acima de 20%, aí não importa se é oficial ou não, né? Mas vai estar uma taxa de desemprego muito alta, muitas empresas vão ter quebrado, as empresas que sobreviveram vão estar muito endividadas, vão estar com muita capacidade ociosa, o comércio internacional vai ter caído muito, a estimativa, que o Danny Roderick fez num seminário em Princeton algumas semanas atrás, era uma queda de comércio internacional entre 2020 e 2022 entre 10% a 35%. Então, você vai ter uma queda muito grande do comércio internacional, você vai ter um desemprego em massa no Brasil, e, portanto, o consumo vai estar deprimido, você vai ter empresas que terão quebrado e as que sobreviverem com muito endividamento, com muita capacidade ociosa, portanto, não vão investir, portanto, não vai ter outra opção para a gente minimamente poder sair desse quadro. Esse quadro, na verdade, é uma queda abrupta do nível de atividade. A pergunta é, o que a gente faz? Vai ser uma recuperação em L significa que a gente não se recupera nunca mais, ou seja, cai e fica para sempre no patamar mais baixo, ou se a gente vai conseguir fazer uma recuperação, não em V, que isso é impossível, mas, né, uma recuperação talvez em U, ou em um U estilizado, assim, com um bracinho um pouco menos inclinado. Para isso vai ser fundamental o investimento público em obras de infraestrutura. Basicamente, eu proponho o seguinte, saneamento básico, mobilidade urbana e, para melhorar a imagem internacional do Brasil, temos que investir na conservação das nossas florestas, temos que investir em tecnologia verde. Este governo está sendo um desastre para a imagem internacional do Brasil, em função disso que muito dinheiro está saindo do Brasil, porque os investidores internacionais, principalmente os institucionais, têm que obedecer regras de compliance, em que pega muito mal para eles estarem com investimentos em países que são conhecidos como, entre aspas, países sujos, ou seja, que destroem, que não conservam o meio ambiente. Né? Então, nós vamos ter que fazer investimento público. Quer dizer, os militares tentaram, né, com Braga Neto, em abril, não, vamos fazer um plano pró-Brasil, eles nem sabem o que eles têm ainda para fazer, ou seja, só botaram lá um PowerPoint que não tinha nada, enfim. Mas nós vamos ter que aumentar o investimento. Tá? Isso num contexto, né, em que a dívida pública vai estar alta, como eu disse, alta aqui, mas no mundo inteiro, e que vai ficar o pessoal, o terrorista fiscal, dizendo, não pode aumentar investimento, porque senão vai dar um problema. Se não aumentar o investimento, não tem a menor chance da gente se recuperar. Menor chance. A recuperação não vai vir do setor privado, o setor privado vai sair gravemente doente dessa crise, em parte pelas respostas econômicas deste governo. Enfim, então, só para finalizar, então, a minha fala, quer dizer, o novo normal, né, quer dizer, qual vai ser o novo normal terminada essa crise? O novo normal vai ser uma situação em que todos os países do mundo vão ter aumentado 20, 30, 40 pontos percentuais do PIB a sua dívida pública. O novo normal vai ser uma situação na qual o comércio internacional vai ter se reduzido de forma significativa. E eu temo que o novo normal seja de um aumento do protecionismo comercial entre China, União Europeia e Estados Unidos. Eu acho que mesmo que o Biden ganhe as eleições dos Estados Unidos, e acho que tudo indica que sim, acabei de ver dados mostrando que ele estava 7 pontos percentuais, ou quase 8 pontos percentuais acima do Trump, e aí comparando com eleições passadas, realmente a melhor margem para esta data, 5 de junho, mas mesmo que o Biden ganhe, quer dizer, a globalização vai dar vários passos para trás.
Tá? Então, a gente não pode contar, como o Guedes tem feito, de, não, que vai vir um monte de dinheiro e vai financiar as parcerias público-privadas, vai financiar... Não vai vir. Até porque esse dinheiro vai financiar os projetos na Europa. A Europa vai aproveitar a crise, já está fazendo isso, para fazer um processo de descarbonização completa da sua economia. Né? Isso vai demandar muito dinheiro, tá? Tanto público como privado. Então, não vai estar, esse dinheiro não vai estar dando sopa no mundo, procurando, tem ali o Brasil que está disponível para a gente aplicar dinheiro. Não vai, o dinheiro disponível vai ser pouco. E mesmo assim, se a gente não tiver resolvido esse imbróglio político, que todos nós sabemos qual é, ano que vem, o investidor internacional não vai pôr dinheiro no Brasil. Não vai pôr dinheiro num país em que tem esse ministro do meio ambiente, que tem esse ministro da educação e que tem esse presidente da República. Eu acho que isso simplesmente não vai acontecer. Então, assim, só encerrando, essa é a minha perspectiva, nem um pouco otimista, para os meses que nos aguardam. Boa noite. Ok, obrigado, Orero. Vamos agora ouvir um pouco do André Bem, boa noite a todos, né? É uma honra estar aqui nesse evento da Fundação Júlio Pereira. E depois de falar, como você está vendo aí esse cenário, André? Depois da fala do Everardo e do Oreiro, fica já praticamente muitas questões resolvidas, né? Porque foram falas que avançaram em problemas importantes e já deixaram bem claro um certo rumo de questões que vão ser tomadas. Primeiro, queria lembrar, né, daquela velha frase do Richard Nixon, na década de 70, quando os Estados Unidos deixou o dólar variar depois de Bretton Woods. Aí ele foi perguntado, ele falou, agora somos todos keynesianos. De certa forma, somos todos keynesianos agora. Né? Nesse momento, não há como... as medidas que foram tomadas são medidas da cartilha keynesiana, medidas que eram necessárias por causa do que está ocorrendo, situações totalmente imprevisíveis, né? Mas eu queria qualificar só alguns números para a gente ter o tamanho da batida do trem, da batida da bicicleta na Jamanta, porque eu classifico essa crise econômica, essa crise toda da pandemia, que ela é multidisciplinar, envolve todas as áreas, assim, praticamente, mas do ponto de vista econômico, foi assim, uma bicicleta batendo numa Jamanta. A crise de 1929 não está nem para chegar perto, mesmo porque a globalização era menor na época, e tinha outros tipos de instrumentos, outro tipo de perspectiva que podia tomar, né? Com menos efeito agora. E buscando qualificar só alguns números que eu tenho levantado, estudado, junto com a consultoria de orçamento do Senado e com algumas instituições financeiras, concordo com o Oreiro. A minha previsão, e a previsão que eu tenho visto nesse estudo da consultoria do orçamento e do sistema financeiro de relatório que eu tinha lido, vai entre 7% e 10%. Tem 7% no cenário médio que está sendo estabelecido. Quer dizer, uma pancada nunca antes vista na história, nem mesmo imaginada em um cenário que tivesse uma queda desse tamanho. Do ponto de vista fiscal, nós vamos ter já um impacto, considerando as medidas já tomadas, de 725 bilhões de reais, tendo 600 bilhões de reais relacionados à questão do aumento de gastos e 125 bilhões relacionados à perda de receita derivada. Isso eu estou falando do governo central, obviamente. E o cenário que se traz, essa contaminação fiscal continuará. Ela não vai acontecer só agora. Né? Temos dois novos normais, que a gente pode chamar. O primeiro novo normal é depois desse impacto que a gente teve com a crise, né, da pandemia, o choque todo. Aí a gente vai se adaptando, vai criando adaptação em relação à pandemia e vamos ver como é que a economia vai funcionar. E tem um outro normal, que aí sim seria quando nós tivermos uma vacina ou um remédio realmente efetivo para o combate da doença. E são dois cenários um pouco diferenciados. Nesse novo normal que nós estamos entrando, que é um momento de mitigação, de trabalhar dentro da crise, aprender a conviver
com a doença, aprender a conviver com o vírus, aí nós vamos ter muitas limitações, porque a economia depende de 3 fatores fundamentais, basicamente. Depende das expectativas, isso é um negócio que foi deteriorado fundamentalmente, totalmente, né? Não tem, as expectativas foram destruídas, né? As expectativas são super negativas, quer dizer, você forma um cenário e você não consegue prever muito para frente o que vai acontecer. Você pode ter vários modelos de estimativa de valores, do que pode acontecer. Segurança jurídica, normal, no momento desse, até essa segurança de contrato acabaram sendo rompidos, né? Você não tem como fugir da segurança jurídica e do ambiente de negócio. Esses 3 elementos, do ponto de vista econômico, são extremamente negativos, né? Então, o novo normal, mesmo com a retomada da atividade econômica, mesmo com outras medidas que sejam tomadas por parte do governo, ainda vai ter de muitos problemas. Setores inteiros da economia foram dizimados com essa crise econômica. E não sabemos se eles voltarão. Não sabemos se eles voltarão, como voltarão, quando será novamente, que terá segurança para investir, segurança econômica, segurança jurídica, quando o empresário terá expectativa de que realmente eu posso botar tranquilamente o meu dinheiro em determinada atividade. É assim que nós vamos observar, nesse momento de tentativa de retomada, que é um momento que eu acho que no Brasil é incorreto, né? O Oreiro falou corretamente nessa questão de que o lockdown da Espanha e de outros países estão fazendo, sim. Aí vamos parar para tentar uma saída que seja viável. Agora não, a gente está saindo na curva ascendente, sem nenhum planejamento, e num processo que a gente perdemos 2 meses de uma sabotagem contínua por parte do governo federal. É quase como se tivesse assim, o vírus tivesse um porta-voz. Era o porta-voz do vírus, e isso tem implicações econômicas, isso vai ter um preço que a gente vai pagar. Essa retomada corre o risco de ser um voo de galinha, uma retomada muito mais fraca, porque a gente não sabe qual é ainda a segurança dos consumidores. Em determinados anos eu vou voltar, e empresários vão estar confiantes de abrir determinados negócios, e onde aglomeram, as pessoas vão frequentar esses negócios, vão frequentar shopping agora com a tranquilidade que frequentavam antes, e a despesa monetária, eles vão ter despesa monetária com certeza, gastar, ou vão preferir poupar e ficar com medo de reter o dinheiro? Daí o que o Oreiro falou, intervenção do Estado na economia. Então, mesmo esse primeiro novo normal, ele é um novo normal que não é absolutamente normal, e que vai sofrer os impactos, no caso brasileiro, do porta-voz do vírus que nós tivemos aqui durante 2 meses. O porta-voz que desarticulou completamente qualquer possibilidade de que nós pudéssemos fazer organizadamente uma saída econômica. Nós estamos saindo desorganizadamente, de uma forma atrapalhada, com implicações que vão ter efeitos sobre a vida das pessoas, botando em risco a vida das pessoas e não garantindo a economia. Não garantindo a economia de maneira nenhuma, por causa das questões que eu já coloquei anteriormente, da expectativa, da segurança jurídica, da certeza de que vai ter consumo. Empresas, setores foram dizimados, e para determinados setores retomarem, é difícil. O empresário tem que ter capital, ele vai ter que ter novo capital, vai ter que querer investir, vai ter que ter a certeza de que o consumidor ou o usuário do serviço, o setor de serviço, que é 70% do PIB, ele foi praticamente dizimado em muitas partes. Então, isso vai ser muito difícil de retomar esse novo normal, etapa 1. E aí, o novo normal mesmo, a economia poderá, mesmo com todos os efeitos ainda que vai carregar por esse ano e vai carregar pela década. Nós vamos entrar numa nova década perdida do ponto de vista econômico. Não há dúvida quanto a isso. As estimativas econométricas que eu tenho visto dão uma estimativa de um PIB crescendo. Claro que é tudo estimativa, pode variar dependendo das variáveis que você coloca, não mais que 2,5% durante a década. E com déficit primário durante toda a próxima década. Nós vamos ter déficit primário durante toda a próxima década. O problema é saber como o governo vai gastar esse dinheiro. Aí eu concordo com ele. Tem que ver como o governo vai gastar. Mas o fundamental é saber que nós temos agora pela frente, nesse primeiro momento chamado novo normal, um momento que no Brasil pode ser uma catástrofe. Foi errado. Colocar como está sendo colocada a abertura econômica da forma sem segurança sanitária, sem nenhum planejamento, com a curva ascendente de morte de casos, sem levar em consideração a subestimação e sem condições de que você tenha segurança jurídica, você tenha expectativa favorável dos agentes econômicos, é muito difícil restabelecer
toda aquela relação produtor-consumidor. A relação, as linhas de relação de confiança dos produtores, das cadeias produtivas, as cadeias de fornecimento de insumos, a forma do consumo final, isso vai ter impacto. Até os consumidores vão ser novos consumidores. Vamos ver, houve uma mudança na organização social. O exemplo mais claro disso é a organização do trabalho. Com o teletrabalho, com o trabalho à distância, que tinha um tabu muito grande quanto a isso, agora está se vendo que o trabalho à distância pode ser um instrumental muito mais útil do que era antes. O consumo pela internet, as pessoas agora também já estão vendo que pode usar para outras coisas que elas não usavam antes. Então, há uma mudança na organização social, vai ter uma mudança no perfil do consumidor também nesse período. E, não querendo avançar muito no assunto para continuar ouvindo os debatedores e as questões, o que a gente vai ter que rever também é o gasto público, a qualidade do gasto público. Né? Chegamos a um momento que a gente sempre fala de qualidade do gasto público, mas não avançamos seriamente nessa questão. A qualidade do gasto público, sempre a gente fala e a gente vai olhar a qualidade do gasto público, ela é horrível. 91% do orçamento está rígido. 91% pode ser feito pelo computador. Não precisa nem de ninguém chegar e discutir o orçamento. Então, isso tem que ser discutido agora. E as prioridades, né? Educação, saúde e ciência, não quero nem entrar na discussão do resto do mundo, mas no Brasil ficou absolutamente claro o desastre. E nós temos aí, desde a Nova República para cá, 35 anos. Desde a Nova República para cá, os discursos políticos, os políticos são eleitos falando de quem? Educação, saúde, segurança, todo mundo, toda a campanha repete que vai trabalhar pela saúde, pela educação, e não é prioridade no Brasil. Tem que ter uma revolução nas prioridades. Essas prioridades têm que mudar, mas de uma forma séria, e que realmente isso entre na consciência da sociedade para cobrar efetivamente dos políticos que ocorra essa mudança. Porque não adianta só uma mudança em tempo eleitoral usar como discurso a questão da saúde, da educação, da segurança e da ciência. A da ciência, então, que é desprezada totalmente no caso brasileiro. Não são prioridades, não houve uma revolução nas prioridades que desse para isso realmente entrar consolidado. E é um dos 35 anos de Nova República, o discurso é o mesmo, em toda a campanha eleitoral, e toda vez a gente vê a nossa saúde piorando, a educação piorando, a segurança piorando. Assim, só para dar um resumo final do meu ponto de vista, pós-pandemia etapa 1, nós vamos ter que enfrentar aqui no Brasil uma saída precipitada, onde nós não sabemos onde vamos pisar nessa saída, onde não tem expectativas favoráveis dos agentes econômicos, onde existiram setores diplomados, onde a confiança entre a cadeia produtiva e a cadeia de fornecimento foi quebrada, e tem que ser reativada todas as cadeias, com dívidas que foram criadas, etc., etc., e também no momento em que nós temos que rediscutir o gasto público. Nós estamos com isso, nós vamos ter exatamente, para mim, uma queda de 7% do PIB, e nós aumentando o nosso gasto em 725 bilhões. Não, gasto não, 725 bilhões vai ser 600 bilhões de gasto e 125 bilhões de despesa. E temos que requalificar o debate sobre educação, saúde e ciência. Por enquanto, eu acho que esse é o que eu queria acrescentar. Ok, obrigado, André. Acho que você pontuou bem aí o que sempre aí nos traz uma visão diferenciada. Pois, senador. Alô? Isso, Alô, alô? estamos ouvindo agora. Tá bom. Olha, eu não tenho nada praticamente a acrescentar nesse quadro que foi dito. Talvez até para agravar um pouco. Eu temo que na hora de pagar os gastos, que vai ter que ser mais ainda, a gente vai ter uma hiperinflação. Eu temo que a gente tenha uma recessão muito profunda, demorada, e a instabilidade política continuada, levando a risco de autoritarismo. Não esse que está aí com o Bolsonaro, outros pelo cataclisma geral social. Mas eu quero trazer uma coisa que o Everardo falou no começo, quando ele falou em criatividade. Ele falou em criatividade para o setor fiscal. E aí a gente só tem que ouvir a ele. Ele
sabe mais, pelo menos, do que eu, muito mais. Vou deixar esse trabalho para ele. Eu quero trazer uma pergunta que eu tenho feito por aqui, em conversa. Diante desse quadro, e supondo, óbvio, que a gente não vai embora desse país, a minha pergunta é: como melhorar, apesar disso? Como melhorar sem crescer? Nossos problemas não são só derivados do crescimento. A violência que o Brasil tem urbana, ela foi até em parte causada pelo crescimento. Crescimento errado ou não, mas foi. Não dá para a gente reduzir a violência com medidas. O trânsito vai até melhorar. A crise vai provocar, reduzir o número de automóveis. A educação e a saúde. Não dá para melhorar, mesmo sem mais dinheiro, um grande pacto nacional que permita a gente, com os recursos que tem, e usando essas novas ferramentas, que é uma das poucas coisas que a epidemia pode deixar de boa, é nos acostumarmos com essas novas ferramentas, como essa agora que estamos usando. E a saúde? Será que não dá para melhorar a saúde? E aí alguém falou em saneamento, eu vou falar depois disso, que já seria um grande salto. Mas o SUS dá para melhorar sem necessariamente mais dinheiro. Será que não dá para a gente mudar a estrutura do SUS para combinar com o setor privado de médicos independentes, liberais, fazerem parte do SUS sem exigir muito dinheiro? E aí tem uma outra coisa. E a eficiência do setor público? Será que a ineficiência geral que nós temos no setor público é derivada da falta de crescimento, da falta de renda e, portanto, da falta de impostos? Ou tem medidas que a gente poderia, tomando, melhorar a eficiência? Sistemas de avaliação do desempenho dos profissionais, por exemplo, maior dedicação, acabar com muitas burocracias. Isso depende de crescer? Ou aí está um veio em que a gente pode até melhorar? E a decência no setor político? Acabar com mordomias, com privilégios. Não é um problema de ter crescimento para poder acabar com carro oficial. É o contrário até. A crise pode ajudar a gente a exigir isso do sistema político, juízes, e setor legislativo, sobretudo, mas também o executivo. Aí você diz, isso não vai trazer dinheiro. Não, muito pouco. Mas traz decência, traz dignidade, traz respeito. Será que não é o momento da gente melhorar, mesmo sem crescer, no que se refere ao funcionamento da política? E aí, as reformas. Tem muitas reformas ainda pendentes nesse país. Talvez seja o momento de fazer reformas. Elas não exigem crescimento. Ao contrário, para haver crescimento, a gente tem que fazê-las. E quero pegar agora o ponto da desigualdade social. Nós nos acostumamos com a ideia que a desigualdade diminui quando o PIB cresce, através do chamado espalhamento da riqueza, que os gringos põem o bonito nome de spread down. Não funcionou. Porque nós não aproveitamos essa crise e que está passando a ideia de que vai pegar a renda mínima da cidadania? Por que, em vez de uma renda mínima da cidadania, a gente não faz como se fez muito aqui no Distrito Federal, no governo passado, incentivos sociais? Dá a renda, mas em troca a pessoa faz alguma coisa que tira a própria pessoa da pobreza. Recursos para... Alguém falou em saneamento. Agora falta falar em saneamento. O crescimento econômico é necessário para gerar emprego no setor produtivo. Para gerar emprego na construção, para colocar saneamento, basta ter algum recurso fiscal. Mas não é muito se usar técnicas especiais de saneamento. Aqui, o governo do Federal teve uma experiência de botar esgoto muito barato, chamado esgoto condominial. Você cria renda, mas o que tira da pobreza é o saneamento de casa. Por que não dá dinheiro para as pessoas melhorarem as suas casas? Ou
pagar para que os jovens estudem, como foi a Bolsa Escola para a Criança. Um programa de incentivos sociais. A renda em troca de uma produção que vai lhe tirar da pobreza, aos poucos, claro. Uma espécie de keynesianismo social e produtivo, diferente do keynesianismo da renda, que eu, aliás, acho que o melhor nome seria neoliberalismo social. A ideia de que, através da renda, a pessoa sai da pobreza. Só se for renda máxima. Com renda mínima, não sai. Então, quero voltar para a pergunta, que é o que interessa. Como melhorar, mesmo diante desse quadro dramático que temos adiante? Eu não estou falando de melhorar a economia, estou falando de melhorar o Brasil, enquanto a economia não melhora. É a pergunta que eu deixo para vocês. Não deixo para vocês, deixo para nós. Quero fazer parte dessa busca, na linha do que o Everardo disse. Vai ser preciso criatividade para resolver o problema fiscal. Vai ser preciso criatividade para melhorar o Brasil, mesmo antes de resolver a crise fiscal. A não ser que a gente chegue um momento e diga, não tem como. Não tem como. E aí, sinceramente, a tragédia realmente, como alguns disseram, vai ser muito, muito maior do que estão pensando por aí. Sem falar que eu imagino a ideia de uma hiperinflação com recessão e com instabilidade política. Mas dá para melhorar o país. Eu acho que dá. Como? Vamos desenvolver, vamos trabalhar, vamos botar a cabeça para pensar, vamos usar o que o Everardo chamou de criatividade. Fica aqui a pergunta para vocês. Como melhorar, apesar de não ter crescimento? Ok, obrigado, Cristóvão. Essa aí é uma pergunta aí colocada para o conjunto aí dos nossos convidados também. Nós estamos abrindo agora a inscrição para quem quiser falar, fazer intervenções ou fazer uma pergunta para os debatedores. Vamos fixar aí um tempo de 3 minutos para cada um e, enfim, com isso dá para a gente girar bastante, dá para a gente voltar para os debatedores, enfim, para aprofundar determinados temas e incentivar o debate. Então, aqui já tem uma inscrição do Benito Salomão. Pode abrir o seu microfone aí. E quem, enfim, quiser fazer a inscrição, faz no chat. Eu vou acompanhando aqui, vou passando a palavra para os inscritos. Vamos lá, Salomão. Bom, em primeiro lugar, boa noite, né, para vocês aí no Brasil. Boa tarde para mim aqui no horário do Pacífico. Como muitos de vocês sabem, eu estou acompanhando toda essa crise do coronavírus daqui do Canadá. Eu acho que isso é um fator de angústia muito grande, você acompanhar o desfecho da crise do coronavírus no Brasil em um país onde as coisas funcionaram, né? Onde o governo funcionou, as políticas públicas cumpriram o seu papel e hoje, de certa forma, nós já estamos saindo de quarentena aqui com a economia reaberta e bem dizer, prontos para discutir a recuperação. Mas, nesse breve período que eu estou vivendo aqui em Vancouver, me chamou a atenção uma coisa sobre a qual eu tenho refletido já há bastante tempo, escrevi meu último artigo aí no site da FAP com relação a isso, que é o hiato tecnológico do Brasil em relação aos países de primeiro mundo, que eu acho que é uma variável a mais que nós teremos que enquadrar em todas essas variáveis aí que o Everardo já trouxe, que o Zé Luiz já trouxe, que o senador Cristóvão e que o André já trouxeram para a discussão. Como nós vamos fazer para que na próxima década o Brasil possa entrar realmente ali numa rota de desenvolvimento de uma política científica e tecnológica mais avançada? Porque isso, no meu entendimento, é um fator condicionante à qualidade do crescimento que nós teremos para o nosso futuro de longo prazo. Isso precisa ser equalizado. Então, como nesse cenário de estrangulamento fiscal
que o Brasil já vinha enfrentando antes do coronavírus e que será agravado depois do coronavírus, ele vai poder fazer para entrar realmente no rol de países de tecnologia de fronteira. Eu falo com vocês aqui de um país no qual carro elétrico já é uma realidade, internet 5G já é uma realidade, você tem Big Data, você tem economia de baixo carbono, energia elétrica gerada a partir da energia solar. Como nós vamos poder difundir essa tecnologia, né, e adaptar nossas estruturas produtivas com relação a isso? E aí fica uma pergunta aí aberta a todos. Ok, obrigado, Benito. Vamos ouvir mais, enfim, 2 ou 3 aí dos convidados, depois a gente faz um bloco aí para os debatedores, tudo bem? Vamos passar agora para o Camilo. Cadê ele? Está aqui. Ok. Bom, depois de escutar essas 4 palestras, às vezes dá um frio na espinha, né? Mas todos eles mostraram alternativas, caminhos, saídas, tá? Tanto desde o Everardo até o Cristóvão, ainda bem, né? Eu concordo plenamente que nós precisamos urgentemente aplicar a criatividade nossa, do brasileiro, que tem aquele jeitinho de fazer as coisas. E a questão do crescimento, a necessidade do crescimento. Nossa, nós estamos vivendo uma sociedade que eu chamaria de consumista perdulária. Nós precisamos, digamos assim, estabelecer novas prioridades. Veja, eu quero contextualizar, até para vocês me conhecerem um pouco. Eu costumo dizer que eu vivi 33 anos sob regimes totalitários. 12 anos em Portugal, sob o Salazar, onde eu nasci. Eu vim com 12 anos para o Brasil e 20 anos aqui no Brasil. Em Portugal, o regime salazarista deu uma experiência para a gente assim, incrível de como nós podemos sair de uma crise política aplicando também a criatividade. Demorou um bom tempo, mas essa criatividade aqui no Brasil, nós precisamos aplicá-la também no plano político. Lá em Portugal, nós temos uma concertação lá, a geringonça, a famosa geringonça, e nós aqui ainda não conseguimos chegar. Então, é uma das atividades, das tarefas que nós temos aqui no Brasil para conseguirmos, sim, seguir esse caminho traçado pelos 4 palestrantes, o Everardo, com sua criatividade, o Cristóvão, que eu concordo plenamente nessa questão de não colocar o crescimento como um objetivo em si, mas colocar todos esses itens, digamos assim, de fazer diferente do que nós estamos fazendo até aqui. O Rio de Janeiro, vou falar do Rio de Janeiro, está aí atrás de mim, onde eu falo, nós temos o ano que vem, por exemplo, uma oportunidade enorme com o Congresso Mundial de Arquitetura e Urbanismo, que vai atacar ou vai discutir durante o ano inteiro esses 2 temas, e a questão da urbanização, que é a mobilidade social. E a questão da saúde, o Brasil é um exemplo mundial desde o início do século passado, com Oswaldo Cruz, o SUS e tudo mais. Então, veja, nós temos que estabelecer, de implementar ou utilizar a nossa criatividade para mudar todos esses itens numa direção, digamos assim, propositiva. E eu começaria, então, para os políticos que estão aqui, chamá-los para incentivar nessa linha digamos assim, de estabelecer uma concertação nacional para sairmos desse imbróglio e podermos aplicar todas essas ideias que foram levantadas aqui. Ok, obrigado, Camilo. Tem aqui a inscrição também do Alex Santos. Boa noite a todos. Eu falo de Vitória, aqui no Espírito Santo. Primeiro, queria agradecer ao Azedo por compartilhar o convite dessa brilhante reunião aqui e agradecer a todos os debatedores aqui. Queria fazer uma pergunta, que é o que tem me chamado a atenção
sempre que a gente fala de redução do Estado, né? Na Constituição de 88, a gente tratou lá do Estado de bem-estar social, né? Políticas públicas de saúde, educação, segurança. E como é que nós, políticos, né? Como os políticos vão tratar esse tema numa sociedade que cada vez mais transfere para o poder público, né, o provimento das suas necessidades frente a esse pós-pandemia, esse novo normal, né? Porque nós estamos num cenário, vamos entrar num cenário de como foi falado pelos debatedores, né, de quebra de empresa, diminuição de PIB, né? E nesses casos, a gente sabe que quando desemprego, e quando acontece esses casos, o poder público ele é mais pressionado, né, para dar conta de políticas públicas, né, saúde, educação, segurança, emprego, trabalho. Né? Eu queria deixar essa pergunta para os debatedores, para que eles possam falar um pouco sobre isso. E obrigado, desde já, e obrigado pela participação, pelo privilégio da participação. Alex, obrigado. Vamos passar para o Lelo Coimbra. Só ativa o seu microfone, Lelo. Alô? Isso. Um abraço a todos, dou um abraço aí a partir do meu amigo Azedo, extensivo a todos, saudação ao senador, ao Everardo e a todos os amigos que aí se encontram. Eu entrei no debate a partir da metade da fala do André, né? Pude ver, ouvir um pouco e ouvir o senador Cristóvão. Há um conjunto de inquietações e perguntas que a gente acaba, pelas falas que o Cristóvão trouxe, mesmo que remetendo ao Everardo, que eu acho que o Everardo veio numa outra perspectiva, que eu não ouvi, mas acho que foi isso, dá a impressão de que o poder público tem que dar conta de tudo. Ele não dará, nós sabemos disso. Então, são perguntas que não têm respostas. E o modelo de liderança e de governança que nós estamos vivenciando não é capaz de respondê-la. Então, eu queria colocar mais um elemento, que é o elemento de que a democracia não está entregando o que ela está prometendo. E ela está em risco. E ela se acentua com essa crise e essa polaridade que está posta, acentua o seu risco. Então, eu defendi, no final do meu terceiro mandato aí na Câmara, eu saí agora em fevereiro, eu sou do Espírito Santo, para quem não me conhece, eu já vinha defendendo a ideia de que nós precisamos interromper o ciclo de eleição bianual. A eleição bianual transforma todo o processo de gestão e de busca de respostas em eleição anual. Quem se elegeu em 2018 ficou o ano passado todinho articulando as eleições para esse ano, e esse ano está dentro da eleição. O modelo de eleição é um modelo que nos conduz. Não há nenhuma decisão a ser feita, que tem sido feita, que não seja conjugada com a eleição. Então, eu acho que nós precisamos unificar as eleições, unificar os mandatos, mesmo que não seja na mesma data, a parte municipal no primeiro semestre e a parte estadual e nacional no segundo semestre, mas quebrar essa lógica, que é a lógica estendendo o mandato, e ter um novo modelo de captação e de formação de liderança para o Congresso. Na forma como nós estamos, com essa polaridade que está, nós só vamos eleger corporativo, mais nada. Nós vamos eleger os militares, nós vamos eleger... Os sindicalistas já vinham diretamente. Nós vamos estar trabalhando um cenário onde esse modelo de representação e esse modelo de governança não vão nos levar a nada. Nós vamos ficar... esse debate que estamos fazendo, nós vamos repetir. Já o fizemos antes, em outros momentos, e nessa conjuntura grave que estamos vivendo, nós vamos repeti-lo ali adiante. Da mesma forma, porque o que está em jogo, nesse momento, é reconceituar o nosso modelo de representação, o nosso modelo de governança. Nós precisamos entregar mais pelo aprimoramento de gestão e menos pela ideia de que todo ano, a cada momento, quanto mais eleição tiver, melhor é para a sociedade. Eu acho que isso é um equívoco e eu deixo essa pergunta, essa questão, para ser apreciada aí por quem for
por quem dela quiser fazer algum comentário. Obrigado. Ok, Lelo, obrigado. O Eduardo Rocha deixou uma pergunta aqui no chat, eu não sei se, enfim, a ideia dele é deixar a pergunta para inspiração aí dos debatedores ou se ele quer nos colocar aí dentro desses 3 minutos. Eu acho que, enfim, depois a gente retoma a pergunta dele. Enquanto isso, a gente passa para o Felipe Salto. Boa noite, pessoal. Queria agradecer o convite do Azedo, parabenizar a FAP, em nome do Basileu também. Minha pergunta é mais no sentido de tentar problematizar um pouco essa questão fiscal. Tanto o professor Everardo quanto o Oreiro colocam que a gente vai ter alguns problemas de difícil solução no campo econômico e vai ser preciso reinventar ou ter uma criatividade, como disse o senador Cristóvão, nesse enfrentamento, principalmente no pós-crise. O que a gente precisa ter claro é que o problema fiscal vai ser gigantesco. Na instituição fiscal independente, no Senado, a gente tem calculado que a dívida pode passar de 90% do PIB nesse ano. O professor Afonso Celso Pastore já fala em 100% do PIB. É claro que era esperada essa piora fiscal e não há outra saída nesse momento que não uma política fiscal expansionista. Mas minha pergunta é, no pós-crise, como é que a gente vai lidar com esse financiamento de uma dívida tão elevada, com problemas que já começam a se prenunciar no balanço de pagamentos, a conta capital e financeira com uma saída de recursos muito grande, que pode postergar ou até intensificar a depreciação cambial. Isso pode retirar o único fator positivo que a gente tem hoje, que é essa taxa real de juros bastante baixa, né? De maneira inédita. Esse é o grande fator positivo. Então, gostaria de ouvi-los a esse respeito de como equilibrar a situação fiscal no pós-crise. Muito obrigado, parabéns a todos. Ok. Acho que tem um conjunto aí de demandas já importante, né? O Benito Salomão falou de como é possível reduzir o hiato tecnológico. O Camilo nos provocou que enfim, é possível uma concertação política que nos dê um caminho, uma certa geringonça brasileira. O Alex, o Lelo, perguntou se o poder público dará conta, né, do tamanho do desafio com esse modelo de governança que temos hoje. O Felipe agora coloca se a saída de capital poderá trazer um impacto sobre a taxa de juros e como lidar com isso. O Eduardo Rocha também tinha colocado uma pergunta aqui no chat sobre, enfim, o risco da equipe econômica, enfim, enveredar aí por uma agenda fiscal que ele chama de liquidacionista, né? Ou seja, privatização ampla, geral e restrita para fazer frente a essa dívida pública e quais os riscos disso, né? Então, já tem aí um conjunto de questões para a gente tratar. Eu vou voltar aqui a palavra para os debatedores. Alguém gostaria de iniciar? Então, vamos lá com o Oreiro. Claro, claro. Bom, boa noite. Eu vou começar com a questão do Felipe, que eu acho que é a questão que está preocupando todo mundo no curto prazo. Quer dizer, sinceramente, eu não vejo problema da dívida aumentar 90% do PIB, tá? Por diversas razões. A primeira, como o próprio Everaldo já tinha chamado a atenção, isso é um processo que vai estar acontecendo no mundo inteiro. E a percepção de risco é sempre relativa, ou seja, você compara um país com outro. Quando todo mundo aumenta a sua dívida, a posição relativa
dos países não muda necessariamente. Tá? Então, eu não vejo nenhuma razão pela qual a dívida no Brasil vai aumentar mais do que nos Estados Unidos, na França, na Itália, etc. Eu acho que a posição relativa vai ficar mais ou menos equivalente. E se a gente olhar os dados históricos, por exemplo, no site do Federal Reserve, o Federal Reserve Economic Data, que tem os dados da relação dívida pública-PIB do Reino Unido desde 1700, de 1779 até 1859, o Reino Unido teve uma relação dívida pública-PIB superior a 100%. Inclusive, em 1820, pouco depois da vitória sobre Napoleão Bonaparte, a relação dívida pública-PIB no Reino Unido era de 190%. O Reino Unido termina a Segunda Guerra Mundial com uma relação dívida pública-PIB de 240%, e os Estados Unidos terminam a Segunda Guerra Mundial com uma relação dívida pública-PIB de 120%. E como é que você equaciona isso no médio e longo prazo? No curto prazo não tem como você reduzir. A aritmética da dívida pública é muito simples. É a comparação entre a taxa real de crescimento e a taxa real de juros. Tá? O problema do Brasil, e aí eu discordo do senhor, senador, nosso problema é déficit de crescimento. A economia brasileira está há 40 anos crescendo muito pouco. Quer dizer, ela cresceu de 1980 a 2014, 2,8% ao ano. De 2017 a 2019, ela cresceu 1,2% ao ano. Com esse crescimento, primeiro, não existe ajuste fiscal que pare em pé. Segundo, os recursos necessários para a gente lidar com os imensos problemas brasileiros simplesmente não vão aparecer. Quer dizer, eu, como tenho descendência espanhola, desde 1985 que eu viajo com uma certa frequência à Espanha. É impressionante como um crescimento de 4% ao ano durante 30 anos mudou completamente o país. Hoje a Espanha é um país rico, né? Rico mesmo. O Brasil está ficando cada vez mais pobre. A gente não está percebendo isso, tá? Mas quando você vai para o exterior, quer dizer, é gritante o que está acontecendo com o Brasil. E nós já perdemos esta década de 2010, vamos perder a próxima, se não fizermos no Brasil um New Deal, como foi feito nos Estados Unidos. Nós não temos que aceitar um crescimento baixo para esta década que vai começar. O crescimento baixo só vai acontecer em função das escolhas que nós fizermos como sociedade. Né? Então, o que nós precisamos fazer é uma agenda de retomada consistente do crescimento econômico. Nós temos que acelerar o crescimento para uns 3,5% ao ano, no mínimo, né? Manter isso durante 10, 15, 20 anos, que nós vamos mudar esse país, mas vamos mudar mesmo. Vamos melhorar, vai cair muita pobreza, vamos melhorar muito a questão da distribuição de renda, porque vamos ter recursos para investir em saúde, vamos ter recursos para investir em educação, tá? Vamos ter recursos para investir na preservação ambiental, vamos ter recursos para investir em tecnologias limpas, vamos ter recursos para investir em ciência e tecnologia e reduzir o enorme ato tecnológico que o Brasil tem, que está ficando cada vez maior. Quer dizer, essas questões simplesmente não são tratadas. Quer dizer, há anos que a única coisa que a gente faz no Brasil é discutir ajuste fiscal. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, agora queremos discutir de novo em 2021. Quer dizer, qual foi o ajuste fiscal que o Reino Unido fez quando saiu da Segunda Guerra Mundial? Eu não lembro de nenhum. Qual foi o ajuste fiscal que os Estados Unidos fez quando saiu da Segunda Guerra Mundial? Eu não lembro de nenhum. Então, assim, temos que dar prioridade ao que de fato é importante, que é retomada do crescimento. O Brasil precisa reencontrar o caminho para o desenvolvimento. E é verdade que a democracia brasileira não está entregando o que prometeu, porque a grande esperança da democracia brasileira é que ela ia conseguir conciliar o desenvolvimento econômico que nós tivemos até 1980, de 1930 a 1980, com equidade social. Nós avançamos alguns passos na equidade social, não há nenhuma dúvida sobre isso, embora, né, mais recentemente estejamos dando alguns passos para trás, mas houve um avanço importante na questão da equidade social nos últimos anos, desde a Constituição de 88, desde a Constituição Cidadã, mas o desenvolvimento ficou para trás. Todos os problemas que nós temos hoje são por causa desse ato de crescimento. Se o Brasil tivesse crescido de 1980 a 2014, 4% ao ano, a agenda do ajuste fiscal simplesmente não existiria, porque nós estaríamos com recursos de sobra para investir, para botar em educação, etc, etc. Enfim,
Então, assim, a questão da restrição de balanço de pagamentos que o Felipe colocou. Nós estamos tendo saída na conta de capitais, é verdade. Tá? Mas esse ano o Brasil vai ter um pequeno superávit na conta corrente do balanço de pagamentos. Basicamente porque as nossas importações vão cair muito mais do que as exportações. Tá? Isso, junto com a redução das viagens internacionais, vai nos gerar um pequeno superávit na conta, na conta corrente do balanço de pagamentos. A pergunta a se fazer é: por que o capital está saindo do Brasil? Já estava saindo ano passado, antes da pandemia do coronavírus. Por que os investidores internacionais estão tirando o dinheiro do Brasil? Por duas razões. Primeiro, porque os investidores perceberam que o Brasil é um país que tem problema com crescimento. Quer dizer, um país que sai da crise de 2014 e 2016, cresce 1,2% ao ano, ele é um país que tem problemas de crescimento. Segundo, por causa da enorme confusão política criada por este governo. Quer dizer, é um governo que taca fogo na Amazônia, é um governo que não respeita as minorias, é um governo que, enfim, que briga com o seu principal parceiro comercial, que é a China, tendo uma atitude absolutamente submissa com respeito aos Estados Unidos. E hoje o Bolsonaro levou pelas costas uma bela afirmação do Trump, dizendo: se eu tivesse seguido o caso do Brasil, tinha 2 milhões de mortos nos Estados Unidos. Enfim, esse tipo de coisa que a gente precisa fazer para poder sair dessa enorme enrascada. É a pior crise da história do Brasil. Mas nós podemos superá-la se, como sociedade, tomarmos as decisões corretas e implementarmos uma agenda de desenvolvimento econômico que não é incompatível nem com a questão da equidade social, nem com a preservação ambiental. Boa noite. Permite? Posso fazer uma comentário? Bem, se você tem e a gente tem esse programa de crescimento, eu retiro a minha pergunta. A minha pergunta é a partir de uma perspectiva muito pessimista que quase todos estão tendo, de que não haverá crescimento, que não haverá capacidade de investimento internacional vindo para cá, porque a taxa de poupança brasileira é muito baixa há muito tempo, e porque haveria restrições fiscais. Falando um pouco disso, os outros países se endividam e a taxa de juros não sobe, porque é uma confiança. O Japão tem uma taxa de endividamento muito maior que esses países todos, mas tem uma confiança total. Nós não temos. Nós temos uma história de moratória, não a moratória do tipo do Everardo, a moratória de um dia dizer que não vai pagar os bancos. Isso fica na memória das carteiras. Nós temos uma memória de inflação, eu diria mais. Nós temos uma busca interna, intrínseca no Brasil de inflação, há um certo desejo inflacionário. Nós não temos uma mão de obra eficiente. A Espanha tem uma moeda estável, que eles nem controlam, tem confiança, até porque está dentro da Europa, investiu na eficiência da mão de obra pela educação, então consegue ter essa taxa sustentável. Eu adoraria ter, é o que eu quero ter, mas a gente tem que se preparar para não ter. Até porque, e aí eu concluo, hoje faleceu o Carlos Lessa. Eu comecei a aprender economia lendo os livrinhos dele. E lá a gente aprendia que havia 3 fatores de produção: capital, trabalho e mão de obra. Depois começou-se a dizer que tinha também o tal do know-how, como fazer. Depois a inovação, o que fazer. Hoje eu estou convencido que o principal fator de produção é a confiança. O empresário ou o país que for capaz de inspirar confiança, o resto vem. E nós não vamos inspirar confiança nos próximos anos. Por isso que a minha preocupação é como atravessar esse próximo período. Se aí no meio a gente descobre uma proposta de retomar o desenvolvimento, como parou lá atrás, nos anos 80, ótimo, ótimo. Aí não tem problema, praticamente. Tem. Porque o crescimento gerou muito problema também no Brasil. Mas é melhor os problemas gerados pelo crescimento do que aqueles gerados pela recessão. Então, se vier o crescimento, tudo bem. Aí a gente vai descobrir como trazer a equidade. É muito possível. Mas talvez não venha. E a gente tem que estar preparado para não piorar com a recessão que virá. E aí eu deixo minha pergunta: como melhorar, ainda que o crescimento não venha?
E se ele vier, ótimo. Ok, obrigado, Cristóvão. O André Fernandes ou o Everardo Maciel querem colocar algumas que... pontuar alguma coisa com relação às questões levantadas? Deixar o Everardo primeiro, pode deixar. Vamos lá. Bom, eu acho que a primeira questão que eu constato, e que eu também entendo, é que nós estamos diante de uma profunda incerteza. Então, quando eu fico vendo assim, vai cair o PIB, vai subir o PIB, vai aumentar isso aqui, eu, sinceramente, não levo nem um pouco a sério. Né? Porque o grau de incerteza é absoluto. Quer dizer, os padrões de hábitos de consumo serão completamente diferentes. Aqui se disse, a economia do baixo carbono vai aparecer, e isso é uma mudança brutal no consumo. Quer dizer, todas essas coisas que podem acontecer, quem sabe, buscando alguma coisa, como foi levantado pelo Benito, de tentar reduzir esse ato tecnológico que existe em relação ao Brasil, também significa mudança desse gênero. A gente vai descobrir que não precisava comprar tanta coisa como comprávamos antes. Quer dizer, há uma espécie de didática contra o consumismo. Agora, que consequências tem isso? Tem consequências econômicas, obviamente, na economia, como no emprego também, e também nas receitas públicas. Há estreitamento da base de consumo. Quer dizer, tudo isso é uma mudança brutal. Nós aqui somos muitos, assim, tem uma espécie de, corre em determinado sentido, um risco que eu fico impressionado. Alguém falou aqui, por exemplo, na redução dos investimentos públicos desde a Constituição de 88. O que é que aconteceu? Em 88, uma informação de natureza técnica, existiam os chamados impostos únicos federais. Esses impostos únicos federais eram sobre energia, combustíveis, lubrificantes, telecomunicações e minerais. Eles tinham suas receitas vinculadas a investimentos públicos. Aparecem os sábios, como chama Delfim, os sábios do IVA. Não, isso não pode, isso gera acumulatividade. Aí incorpora a base do ICMS. Quando incorpora a base do ICMS, os investimentos convertem em quê? Em despesa de custeio. Sumiram. Ficaram ridículos. Eu conto que, quando fui secretário da Fazenda, nos anos 70, eu tinha uma margem de investimento no Estado de 30% do orçamento. Quando eu conto isso, as pessoas ficam de olhos arregalados. Assim, nós discutimos assim, em que investir. Não era se havia dinheiro para investir, não. Dinheiro havia. O orçamento era bastante equilibrado. Mudou completamente. Aí tem uma história comprida para explicar por que aconteceu isso, eu não vou entrar. Então, há mudanças disso. Há mudanças também na natureza do Estado. Alguém falou aqui, eu não me recordo quem, em mobilidade urbana. Será que a mobilidade urbana será a mesma depois da pandemia? Será que será? Ou seja, será que nós já não aprendemos a trabalhar em home office? Eu vi um comentário feito por aquele sociólogo italiano, Domenico Di Masi, novembro, dezembro do ano passado, não me recordo. Ele dizia que ficava impressionado com a cidade de São Paulo. Durante a manhã, uma metade da população vinha para o centro. Durante a noite, a outra metade ia embora. Mas para que fazer essa coisa? Quer dizer, isso é um custo enorme e impõe dificuldades de toda a natureza, inclusive para o investimento público. Bom, vem também a questão do exemplo. Do exemplo que eu me refiro são o corporativismo dentro do Estado, como eu mencionei, a corrupção dentro do Estado brasileiro, que está presente. Como é que a gente vai pedir sacrifícios à população e, ao mesmo tempo, não se observa, sequer se observa, teto remuneratório de servidor público no judiciário? Então, como é que vai pedir? Vocês vão sacrificar? Eu vi, porque eu faço parte do Conselho Consultivo do CNJ há muitos anos, eu vejo a remuneração de 150 mil, 200 mil, com absoluta naturalidade. Sempre com expedientes assim, não, isso aqui é uma gratificação, mil coisas desse tipo, com cotas de representação para parlamentares, que é uma forma de burlar, afinal de contas, o teto remuneratório. Como é que eu vou pedir? Auxílio moradia para juízes,
quando a imensa maioria da população brasileira ou não tem onde morar ou mora em condições indignas. Quer dizer, todas essas questões são questões que impõem vai ter um impacto fiscal. Isso, obviamente que não. Todos aqui conhecem isso. É a questão do exemplo, dar exemplo para a sociedade, mostrar que não se pode ter privilégio dessa natureza. Cristóvão falou bem na necessidade de reestruturar os serviços públicos. Eu gosto muito disso, até nós conversávamos isso há uns 20 anos, sei lá, mais que isso, 25 anos, sobre a questão do investimento social, de condicionar a transferência de renda a alguma forma de proteção social. Porque, como dizia o presidente Ruanda, se a transferência de renda não servir para a ascensão social, é uma fraude. É uma mentira. Isso é uma mentira. Só se servir para o que vai crescer para alguma coisa. Eu cheguei até a pensar em desenhar um projeto tentando associar uma coisa com outra. Eu tenho pronto isso, mas não vou explorar aqui não, porque não seria essa outra coisa. No lado da política, tem uma coisa, eu posso estar exagerando, e admito, que uma das coisas mais perniciosas que aconteceram na política brasileira foi a chamada reeleição. A criação do político profissional. Eu me impressionei, integrando um conselho do Tribunal Superior Eleitoral, na eleição de 2014, eu vi que dos candidatos a vereador, 70% apresentavam profissão, político. Político como profissão. 70% dos candidatos a vereador. Eu fiquei horrorizado, escandalizado com isso. Enfim, o que eu quero, para concluir no tempo, eu estou querendo ser disciplinado em relação ao tempo aqui, dizer o seguinte: nós temos um conjunto de variáveis num campo completo da incerteza. Vai precisar, repito, muita flexibilidade. Esqueça esses modelos, por exemplo, tributários convencionais. Esqueça isso, eles não vão funcionar, não vão dar certo. Quer dizer, aqui nós ficamos conversando, discutindo, por exemplo, vamos trazer um IVA para o Brasil. É modelo de 1949. Isso aqui é um modelo com uma coisa completamente atrasada. Vamos ter um Estado diferente, vamos ter que repensar o seguro social, vamos ter que ser mais eficiente no gasto. Nós gastamos muito com saúde, gastamos muito e gastamos mal, com completa ineficiência. Tem que repensar todos esses parâmetros. Eu chego a dizer o seguinte, cheguei até a escrever isso, assim, isso meramente como uma frase de efeito: vamos ter um estado de bem-estar social 4.0. Vamos ter que um estado de bem-estar social diferente, até com discussões sobre como é o seguro social, para só como aposentadoria, ou também para aquelas formas de trabalho que não são de empregados, as outras formas de trabalho. Quer dizer, tem que repensar tudo isso. Para, afinal, concluir com uma frase que eu vi escrita no metrô de Hong Kong. Uma frase, um grafite, que eu achei muito interessante. Não podemos voltar ao normal, porque o que era normal era exatamente o problema. Ok, obrigado, Everardo. André Fernandes. Só coisa a fazer. Primeira consideração que eu acho é que nós temos que tomar consciência que o sistema político, pacto que tentou fazer após a ditadura militar em 85, ou seja, a chamada Nova República, o sistema não está funcionando. Um sistema que já entregou 2 impeachments e que entrega uma presidência da República da forma como a gente está vendo. Então, temos que virar a página da história, o modelo entregue na forma como está pactuado, a forma como depois a Constituição de 88 consolidou, politicamente não vai entregar um Estado diferente para a gente, pelo déficit de representatividade. Eu acredito que nós temos que ver como virar a página, porque o modelo entregou 2 impeachments e um governo como nós estamos observando. Então, algo está errado na sociedade. Algo está errado no sistema político, e com o déficit de representatividade. O cara pode chegar lá sem representar ninguém, ou vai representando muitos grupos muito restritos. Algo tem que ser feito. Eu sou um defensor do parlamentarismo. Eu acho que... mas a constatação que eu faço é que, primeiro ponto, tem que ser visto claramente, tem que virar a página da história que foi a Nova República. Tem que virar essa página com alguma reforma política que seja essencialmente na mudança da forma como vão ser eleitos os representantes do povo.
não são mais perfumarias, tem que ser uma coisa forte, porque senão nós não vamos conseguir entregar tudo que nós estamos falando aqui. Porque o sistema se auto-reproduz, o sistema se protege, o sistema está sempre produzindo cada vez mais as mesmas coisas que a gente quer combater. A gente tenta combater, o sistema está lá. A gente bota o limite de saúde na Constituição, não consegue mudar nada. A gente tenta criar leis anticorrupção, o sistema dá a volta com essas leis, passa por cima. Então, está claro que, para mim, do meu ponto de vista, a representatividade é um problema grande pelo déficit de representatividade que nós observamos no Congresso Nacional hoje em dia. E, do meu ponto de vista, também tem que se virar essa página, que foi a Nova República, o projeto político, e essa geração, minha geração, outra geração, nós fracassamos, tenho que admitir isso, fracassamos no projeto de conseguirmos superar a desigualdade desse país, de conciliar crescimento com igualdade social. E, para mim, isso passa por uma reforma política séria, por esse déficit de representatividade que eu falo. Outra coisa que eu queria colocar é que vamos sair mais pobres. Vamos sair mais pobres também. Pobres no sentido de consumo. Talvez seja realmente didático, como o Geraldo colocou muito bem. Nós vamos sair mais pobres porque vamos sair com déficit enorme, econômico, com várias coisas do problema da conjuntura fiscal. Isso empobrece, assim como as guerras empobrecem os povos. Assim como as guerras empobrecem. A própria Inglaterra, quando saiu da Segunda Guerra Mundial, foi um país pobre por muitos anos. Por muitos anos. Então, esse é o segundo ponto que eu queria colocar. E o terceiro ponto, que aí eu discordo do Cristóvão, eu não vejo o cenário como uma hiperinflação. Não vejo a possibilidade de um cenário de hiperinflação. Eu acho que nós temos um cenário de uma inflação mediana, sob controle, mas o problema maior vai ser exatamente como financiar toda essa mudança que está tendo. Mas também financiar, para manter a mesma estrutura, para manter a estrutura de um sistema que se autorreproduz, e durante 35 anos fala em saúde, fala em educação, fala em segurança e fala em ciência, que era o que era a campanha já lá atrás do Tancredo, em 85, no Muda Brasil, e nós passamos 35 anos e o sistema não mudou. Não mudou. Essa é a verdade. Então, essas colocações que eu queria fazer. Obrigado, André. O Eduardo Rocha pediu para ler a pergunta que ele fez aqui no chat. Como estava no chat, o chat é acessível para todos os convidados aqui, os debatedores, eu tinha apenas me referido a ela, né, na hora de passar aí a palavra para os debatedores, mas agora ele pediu que fosse lida. Então, vou ler aqui rapidamente. Com a atual equipe econômica, o Brasil não corre o risco do governo Bolsonaro vender a ideia de uma agenda fiscal liquidacionista do Estado para fazer caixa, para fazer frente ao déficit e à dívida pública, isto é, privatização geral e restrita para fazer frente ao déficit e à dívida pública. Ou seja, essa medida aliada aos cortes dos gastos sociais apenas consolidaria o Estado máximo para uma minoria e o Estado mínimo para a maioria. Temos aqui inscrito também, se inscreveu por último o Edson Barbosa. Eu só estou preocupado ainda apenas, enfim, com o nosso limite de tempo. A gente tinha previamente combinado, né, 20 horas como teto, então vamos procurar agora realmente encaminhar para esse final, para a gente não estourar tanto assim. Ok, Eduardo. Seu microfone está desligado. Você precisa ligar o microfone. Não, continua desligado. Agora sim. Ok. Estamos ouvindo agora. Tá ouvindo? Tá. Bom, obrigado aí, parabéns aí à FAP e também a todos os nossos ilustres convidados que estão nos abrilhantando aí com ideias e reflexões muito ricas para nós. Eu fiz essa pergunta porque os gastos extraordinários exigirão, de uma forma ou de outra, um tratamento fiscal inédito. E aí, o próprio Everardo Maciel colocou uma questão muito importante, ou seja, vamos ter que ter uma criatividade para financiar
essa nova situação fiscal extremamente extraordinária que está sendo criada. E a bem da verdade, aqui eu gostaria até de lembrar uma bela de uma frase que eu ouvi do primeiro italiano, Giuseppe Conte, numa polêmica com a Angela Merkel sobre as questões econômicas da pandemia e o pós-pandemia. Ele disse basicamente o seguinte: olha, nós não estamos aqui criando um manual de economia política, nós estamos aqui criando uma página da história da civilização europeia. Como é que nós vamos escrever essa página? E parafraseando isso aí, eu quero dizer também isso aqui: nós não estamos criando um novo manual de economia política das finanças públicas, nós estamos criando quais são os ingredientes que vão compor essas novas páginas da democracia e da civilização brasileira. Porque os cavaleiros do apocalipse fiscal, né, estão defendendo que, basicamente, nós temos que ter a austeridade fiscal combinada com as chamadas reformas estruturantes. Agora, depende a natureza dessas reformas estruturantes. E aí alguém aqui colocou, eu quero reforçar para ir já finalizando. A democracia brasileira, ela precisa dar, de fato, respostas concretas aos anseios que estão aí congelados há muito tempo sem ser atendido desde a época do processo da democratização 85 e 88. E se nós não fizermos isso, outros Bolsonaros surgirão, e talvez até piores. Obrigado. Ok, eu havia me equivocado aqui. O Edson Barbosa também tinha pedido aí a palavra. De acordo com o Wikipédia, Edson Mendes Barbosa Júnior é lutador sociais mistas brasileiro. Oi, Edson. Oi. Ah, tá aí. Ei, Vacileu. Isso. Como está, amigo? Tudo bem, tudo bem. Quanto tempo, né, que nós nos vemos? Faz tempo. Pois é, mas é sempre tempo. Não estamos vivendo... Muito obrigado, quero agradecer à Fundação pelo convite, a Luiz, e dizer assim da minha alegria de ter escutado, ter assistido essa maravilha de inteligência nos diálogos todos que estão aqui, né? Na real, eu penso que cada fala pode produzir aí uns 5 ou 10 seminários para que a gente possa estudar com acuidade tudo que foi dito. Mas tem algumas questões centrais, inclusive, que eu gostaria de abordar, que eu quero abordar rapidamente, Basileu. E muito do que eu gostaria de dizer foi, assim, de forma bastante simples e objetiva, trazido pelo Zé Luiz Oreiro. Eu penso que esse é um tema, inclusive, que eu já tive a oportunidade de conversar muito nas nossas sopinhas antes do recolhimento noturno com o professor Everardo, mestre dos magos. Eu penso que nós temos, nesse momento, eu vejo assim, que nós temos uma grande oportunidade de organizar o Estado brasileiro. Não pode ter reforma que nunca teve forma. A reforma tributária. A política tributária do Brasil sempre foi uma ameba disforme, articulada ao sabor de cada casuísmo de interesses. 120 anos desde a patifaria de Rui Barbosa com o encilhamento. Aliás, ele começou com a esculhambação quando queimou os documentos da escravatura, depois, quando fez o encilhamento, imprimiu dinheiro para começar o mensalão, abduzindo e trazendo para o esquema militarista da República Fake, né? Como nós todos sabemos, o parlamento monárquico. Daí se articulou o esquema dos 3 poderes para estruturar a dívida, a maior concentração de renda estéril que se tem notícia na história da humanidade, a gente aqui brincando de videogame há 120 anos. Acho que esse coronavírus, isso que disse o Zé Luiz é sério. Essa história de política fiscal, de débito, etc., é uma grande balela do sistema financeiro para fazer o jogo do agiota. Quem tem problema é quem não tem receita, é quem não tem futuro. O mundo tem que passar por uma concertação total, uma ressignificação de todos os padrões de quem deve o quê, a quem e por quê. Conversa, é hora que eu acho que isso precisa ser posto com uma radicalidade muito grande fora da caixa, uma estrutura de pensamento que mostre efetivamente, pela primeira vez na história,
um país com uma proposta efetiva, pensando em si como gerador, como propulsor das coisas, e não como uma fazendola sequestrada pelos ingleses em 1808, quando rebocou a corte portuguesa para cá e tomou conta de toda a nossa realidade. Temos hoje 7 trilhões, sei lá quanto, de PIB, nós representamos 0,5% das compras e vendas do comércio mundial. Mas a nossa capacidade, como disse Zé, é só apertar um botãozinho, gerar, é outro mundo, é outra realidade, é outra virtualidade, é outro padrão de entendimento e percepção. Lógico que dentro de uma nebulosa pandêmica, o professor Everardo tem toda a razão, onde o que, se nós fôssemos traçar um símbolo gráfico para esse momento, seria a interrogação, porque as métricas não estão postas do ponto de vista essencial, mesmo os países que têm falado já de sair, o cidadão aí falou do Canadá, que já está voltando, mas daqui a pouco pode ter um rebote de surto. O planeta está doente. Nós temos que caminhar para uma perspectiva de autossustentação e que veja a questão do meio ambiente objetivo no lugar onde se está de uma forma muito concreta. Não dá para ficar mais, não tem mais condição de ficar relativizando as coisas, percentualizando as coisas. Nós estamos diante de realidades objetivas. Nós vamos precisar, é possível, precisar não, vai sobreviver em muito quem for capaz de autossustentar-se. Nós somos 200 milhões, 210 milhões de pessoas, como poucas no mundo, com a possibilidade de autossustentar-se em função do que produz. E negociando, como sempre foi, os excedentes e o que é necessário para se relacionar com os mercados internacionais. Nós temos uma necessidade de investir essencialmente em educação, como um dado real, prioritário. Olha, a Coreia do Sul, o maior salário do funcionário público é do professor primário. Será que isso é tão óbvio? Quer dizer, a gente ficar... Nesse momento, eu penso que a oportunidade maravilhosa que nós temos, penso eu, é de fazer de construir um pensamento radical e transformador, onde esse cabedal de conhecimentos de todas essas contradições que nós vivemos até aqui possa parir um projeto de país inusitado, desvencilhado de qualquer garrote exclusivo do mundo, tá certo? Mas, enfim, isso é uma questão ampla, complexa, é motivo para muitas outras conversas. Agora, tem alguns pontos que penso que, nesse instante, são essenciais. Nós estamos dentro de uma nebulosa, de uma cerração brutal, onde a cada dia é uma novidade, 30 mil mortos, e sem saber como é que isso vai acontecer se a evolução for nessa exponencialidade que está, com um colapso completo da capacidade de atendimento dos sistemas de urgência, de UTIs, etc., disponibilidade de leitos, etc. Estamos aí na beira de eleição para a troca da guarda dos municípios. A estrutura política inteligente, digamos assim, do país, sem capacidade de mover, de articular o mínimo de coluna central de uma ação no momento crucial, agudo, que nós estamos vivendo nesse instante. Então, a grande pergunta aí, a pergunta que eu gostaria de deixar é como é que se pode pensar em economia, por mais que nós tenhamos boas ideias, surjam outras possibilidades, etc. Como pensar em alguma coisa na dimensão da economia, na dimensão do pós-pandemia ou do novo normal, como muita propriedade se diz aqui, se nós não temos a mínima ideia de qual vai ser a direção política desse país? Ok, obrigado, Edson. Dei uma provocação aí instigante. Vamos lá, tem algumas observações aqui no chat que eu vou passar. O Nelson Soares observou que ninguém fez considerações sobre os processos antirracismo. O Urbano Pato questiona se, enfim, essas medidas todas levam para algum lugar
se a gente não olhar para o lado da pobre competitividade do trabalho e do capital que nós temos no país. O Marcos Pestana pergunta aqui, juros básicos, inflação em patamares altos, no fronte do capital, reservas abundantes, superávit comercial, como questões que não têm grandes riscos, queda no mercado global e fuga de capital, né, como riscos aí em vista, mas ele coloca que a grande tragédia é fiscal. Como que, enfim, se não tiver mais nenhuma colocação, nós vamos aqui para o encerramento. Ok? E, enfim, pedindo para que os debatedores aí abordem essas últimas provocações colocadas pelo Edson Barbosa, pelo Marcos Pestana, e pelo Urbano Pato, pelo Nelson Soares, mas que a gente também aproveite para as últimas considerações. Tá bem? Vamos fazer em ordem inversa do que nós abrimos. Pode ser? Então, a gente começa pelo professor Cristóvão. Eu perdi aqui o Cristóvão na minha tela. Bom, vamos... depois a gente retoma, então, o Cristóvão. Vamos seguir ali. André Fernandes. Bem, eu só quero bater na mesma tecla que eu falei agora há pouco, e eu acredito que tudo isso que nós estamos discutindo, o novo papel do Estado, na economia, a forma como vamos alocar os recursos, a questão da priorização da saúde, da educação, da ciência efetiva, né? A questão de como vamos lidar com o tamanho do buraco fiscal que vai surgir, está surgindo e que vai se projetar por alguns anos. Todas essas questões, para mim, passam por a gente assumir de que não conseguimos criar um sistema político que, com representatividade suficiente para entregar o que a sociedade está querendo. Para entregar efetivamente o que a sociedade está querendo. Então, os problemas econômicos, problemas alocativos, problemas sociais, é porque há uma dissociação que ocorre logo após a eleição. Nós não temos um déficit de representatividade, porque muitos eleitos não se representam especificamente a si mesmos, ou representam as suas corporações. E assim não são cobrados especificamente, porque os eleitores deles são esparsos, são dispersos de uma área geográfica enorme. Não existe assim quem vá cobrar. Então, sendo curto, para terminar rapidamente, é só essa observação que eu queria fazer. Que eu acho que fracassou o modelo que veio da Nova República, o Pacto Social, lá do Muda Brasil, de Tancredo, institucionalizado pela Constituição de 88, fracassou como forma de representatividade. Nos entregou 2 impeachment e nos entregou o tipo de presidente que nós temos hoje em dia. E para nós queremos superar isso, as nossas questões, passa necessariamente por uma nova repactuação social e por uma reforma política em que haja representatividade efetiva e com cobrança efetiva dos que representam. Ok. Vamos lá, Oreiro. Bom, eu concordo com o André Eduardo, eu acho que a gente precisa fazer uma reforma política, eu acho que, de fato, o nosso sistema político fracassou. Quer dizer, ter 2 impeachments e um Bolsonaro como presidente é prova inequívoca de que o nosso sistema político fracassou. Agora, voltando à questão econômica e sanitária, tá? Se a gente não quiser transformar essa crise num genocídio em massa e a recessão na pior depressão jamais observada na história do capitalismo,
isso passa obrigatoriamente pela resolução da crise política, o que passa obrigatoriamente pelo afastamento do presidente da República. Eu não vejo a menor possibilidade da gente dar qualquer passo na direção correta, tanto do ponto de vista sanitário como do ponto de vista econômico, com Jair Messias Bolsonaro como presidente da República. Tá? Quer dizer, eu acho que o Congresso tem que fazer o que lhe cabe, que é abrir o processo de impeachment. Tá? Do contrário, a gente vai marcar esse seminário daqui a 2 meses para, ao invés de chorar 34 mil mortos, vamos chorar 150 mil. E vamos chorar a desarticulação completa da economia brasileira, com vários setores sendo pulverizados, porque a equipe econômica é incapaz de colocar um programa de crédito, né, para fazer as pequenas e médias empresas simplesmente sobreviverem nesse período de distanciamento social. Então, assim, sem resolver isso, a gente tem que botar o bode na sala, tem que resolver este problema, tá? Porque com esta pessoa como presidente da República, não há a menor possibilidade da gente enfrentar esta crise. Tá? Isto tem que ser o essencial, tem que ter uma frente ampla, democrática, tá? Para remover esta pessoa da cadeira que ele ocupa indignamente. É isso que eu tinha para dizer. Boa noite a todos. Ok, obrigado, Oreiro. Everardo, suas considerações. Bom, primeiro, eu faltei agradecer o convite, o que eu faço agora, faço ao final, convite para participar desse evento. E para dizer assim, que apenas olhando muito focado nas questões com que eu lido o tempo inteiro, nós vamos ter que pensar em questões que envolvam. Alguém feriu a questão da segurança jurídica. Segurança jurídica tem a ver com a patologia do processo brasileiro. Tem remédio para isso? Tem. É uma matéria que eu estudo muito, e trato muito e tenho algum conhecimento sobre o assunto. Mas é um assunto que as pessoas não gostam de conversar sobre isso, que acham muito técnico. Mas é ali onde começa o problema. Talvez não saibam, mas o Brasil tem litígios tributários que só na área federal tem um valor que corresponde a mais da metade do PIB brasileiro. Nós temos 80 milhões de processos na Justiça, dos quais 31 milhões se refere à execução judicial da dívida ativa. Isso tem que parar. Não tem nenhum padrão igual a isso no mundo. Então, isso tem a ver com aquela questão para segurança jurídica. Se não há segurança jurídica, nada funciona, nada vai existir. E a segunda questão é pensar de como enfrentar a crise fiscal. Vai pela via do endividamento, sim, sem dúvida, mas vai ter que pensar também em reestruturação de despesa, sim, também, e pensar em novas fontes de financiamento. A grande fonte de financiamento fiscal do futuro não é serviço, nem mercadoria, nem renda, é informação. Esse é o nome do jogo do futuro. Então, tem que pensar numa tributação de serviços digitais, sim. Isso é claro que tem que estar em conformidade com os movimentos que estão se operando no mundo inteiro, inclusive na Europa. Eu tenho um conjunto de ideias para isso, mas seriam questões muito específicas para estar abordando, tratando questões muito, muito detalhadas no campo tributário, mas devo dizer que não devo esquecer isso. E, por fim, uma sugestão que eu deixo para o partido vinculado a essa fundação. Tem que ter um programa claro, não com conversa assim, um programa para corrigir os grandes deficiências, programa sentado em problemas. O que é problema relevante e como é que se enfrenta? Como é que se põe isso? Sem esse rumo, não vai chegar a lugar nenhum, porque simplesmente não tem um discurso que seja minimamente consistente. Boa noite a todos. Ok, gente, obrigado a todos aí pela participação, os debatedores, os convidados. Enfim, acho que foi um debate extremamente rico, suscitando questões aí para a gente passar aí um bom tempo refletindo. Eu acho que nós vamos ter muitos eventos daqui para frente para refletir muito. E eu acho que os elementos que vocês trouxeram aqui
coloca aí a gente em movimento e, enfim, traz aí reflexão para enfrentar a situação que nós temos, o cenário que nós temos pela frente. Obrigado a todos, boa noite e vamos, enfim... Boa noite a todos, foi um prazer. Boa noite a todos. Eu queria, antes da gente encerrar aqui, não sei, o Rubens ainda está aí, eu queria que o Rubens fizesse aí um comentário final no nosso encerramento. Ele é o vice-presidente de Cidadania e houve uma provocação do Everardo Maciel, que eu considero também um voluntariado. Eu sugiro aí que o Rubens tivesse aí a palavra para encerrar o nosso evento. Não, obrigado. Obrigado, Azedo. Eu acompanhei desde o início, não só as exposições, cada um no seu campo, e o campo conjunto do grave problema que nós estamos vivendo, seja a pandemia de um lado, seja o econômico como já decorrente do que vem acontecendo, mas, sobretudo, se agravando agora, e a crise política que não tinha o que esperar. Quem conheceu e conviveu com Jair Bolsonaro, como eu convivi desde 1991, quando eu era deputado estadual no Paraná e ele era vereador no Rio de Janeiro, e chegamos juntos em Brasília em 91, quem conviveu e conheceu ele profundamente tinha certeza absoluta que ele não tinha a mínima noção do que é presidir um país ou presidir ou coordenar um negócio qualquer, uma atividade qualquer. Uma tragédia total. Não tem projeto de país, não tem projeto de nada. Monta uma equipe ao seu sabor, daqueles que têm que proteger a família, os seus desmandos, que é muito triste. Basta ver aí a televisão. Não pode, a notícia não... As informações não podem sair 17, não pode sair 19, tem que sair às 22, porque senão a televisão vai dar. É um negócio... Enfim, estão vendo isto. Mas, olha, eu carrego comigo que, apesar que é um jargão, mas o Brasil é maior que tudo isso. Né? Nós teremos a capacidade de um Cristóvão Buarque, de um André, de um Oreiro, que nós tivemos tantos debates juntos, o Everardo também, Marcel, quantos debates juntos. Temos a capacidade de sair disso para algo melhor. Esse novo normal será o novo normal para o bem do país. Eu tenho certeza disso. Muito obrigado. Ok, obrigado, Rubens. Então, vamos aí em frente com o nosso novo normal. Boa noite. Não sei se o Davi Zaia quer dar uma palavra também. Não, então vamos lá. Bom, boa noite a todos. Vamos aí para o encerramento. E até a próxima. Boa noite. Obrigado, hein?